Aleluia. Bom dia a todos, a graça e a paz. Sejam muito bem-vindos. Mais um dia em que o Senhor separou para nós. Estamos aí na série Em Busca de Deus. Eu tenho me perguntado muito como é que tem sido essa busca, né? Como é que eu tenho buscado a Deus? Como é que nós temos buscado a Deus? E o salmo que nós vamos ancorar a palavra dessa manhã é o Salmo 34, que é um salmo de louvor. E eu olhava hoje a ministração do louvor aqui essa manhã e eu me questiono muito como é que parte a minha adoração, o que faz sentido para que eu possa dizer que realmente eu louvo a Deus. Davi, ele compôs este salmo depois de ter escapado do rei Aquis, ali em Gate, né? De Gate. E ali ele fingiu ser maluco, ser louco. 1 Samuel, no capítulo 21, vem afirmando muito isso, e afirma como Deus permaneceu ali com Davi, foi fiel durante o período que aquele servo teve como adversidade. Eu queria que você observasse no decorrer da exposição desse salmo essa manhã, que você pudesse observar que Deus liberta aquele que persevera na fé. Este Deus liberta o perseverante, o que é assíduo, o que realmente tem convicção do que realmente é. Eu queria que você pudesse meditar. Você deve ter ouvido dizer que uma pessoa não sabe realmente quem são os seus amigos. Olha, hoje em dia eu não sei quem é realmente meu amigo. Talvez você possa até estar passando por isso, ou já ouviu alguém dizer isso. Eu não sei quem mais meu amigo. Tantas circunstâncias adversas aí, é só entrar em dificuldade os amigos pinote. E lá na minha terra tem um ditado que diz: quando a gente está por cima da carne seca, o negócio é uma maravilha. Quando a gente está no fundo do poço, nem pessoas a gente vê. Eu acho que existe uma grande verdade nisso. As pessoas procuram os que estão bem, mas negam ajuda aos necessitados. Em qualquer circunstância, amigo tem que ser amigo. E é em todas as circunstâncias da sua vida que Jesus é seu amigo. Eu acho que o grande exemplo que nós precisamos trazer na nossa vida cristã é imitar exatamente esse verdadeiro amigo. Não amigo de ocasiões, de períodos, de fases, de prosperidade, mas em todas as circunstâncias existentes, possíveis no seu dia a dia, na sua vida. Eu acho que a gente nunca vai vir a conhecer de uma maneira pessoal a fidelidade de Cristo, se não for através das adversidades. É extremamente comum buscar a Deus porque eu estou passando por dificuldade. Nos tempos bons parece que a gente esquece um pouco, né? As férias são mais importantes, as viagens, as aquisições, o material parece ter mais brilho. Se não fosse pela fé, a nossa fé nele,
nunca cresceria. Eu acho que se não for por determinação, por convicção, por perseverança, nós não vamos crescer nele, com ele e para ele. Os dias são maus, as pessoas são ruins, omissas, egoístas. E uma das primeiras razões pelas quais Deus permite que nós enfrentemos as adversidades é para que Ele possa demonstrar a sua fidelidade para conosco. Se você é cristão, tomou a decisão de confiar a Cristo o seu destino eterno, então exerça isso, pratique isso, demonstre isso, viva isso, abrace essa causa. Nunca você poderá sentir a fidelidade do Senhor naquela área em particular que você tanto pede, tanto almeja, até que você morra para esse mundo aí. Deus quer mais de você. Ele sempre quer mais de você. E para você, para você, Ele tem mais do que um simples reconhecimento, que possa ser intelectual, possa vir através da sua fidelidade. A vontade dEle é que você experimente Ele agora. E eu quero te fazer esse convite essa manhã. Venha comigo nessa viagem de louvor, de adoração, e bendiga ao Senhor pelo que Ele é. Nessa manhã, Senhor, nós oramos uma vez mais. Nós abrimos o nosso coração e dizemos, Pai, que se a nossa vida não passar de dor, nós sabemos onde há o conforto e onde amenizar essa dor, onde a tristeza dará lugar à alegria, e que em tudo aquilo, Pai, que nós buscarmos em Ti, com nossa real verdade, tudo nos será concedido em Seu nome. Entregamos a nossa vida nas Suas mãos, para que abra os nossos ouvidos, o nosso discernimento, ilumina-nos, Deus, para que os nossos pensamentos sejam acerca de reino, e que nós possamos absorver e principalmente aplicar isso em nossas vidas. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, Salmo 34, nós vamos do versículo 1 ao 8, e que está escrito: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e alegrem-se, engrandeçam ao Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele, estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu. Ele o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aleluia. A gente poderia até encerrar, né? Vão em paz, que o Senhor os acompanhe. E levem isso. Era o suficiente. Porque bem-aventurado o homem que se refugia em Deus, que busca em Cristo. Esse salmo de Davi é o segundo salmo alfabético ou acróstico, que o primeiro é o 25, e o contexto está ligado às perseguições de Saul
e as fugas de Davi. Acerca dessas fugas, a gente vê um homem escapando da fúria assassina do sogro, perseguições implacáveis. Davi foge para Quis, rei de Gates, mas os servos deste veem Davi, reconhecem Davi, que ali havia, que aquele homem havia sido ungido, que aquele homem, após ser ungido o rei de Israel, era afamado na sua terra. Então eles reconhecem isso naquele homem. E Davi, por sua vez, ele teve o que todos nós temos. Ele teve medo. Ele teve medo. E aí, temeroso, se tremendo todo, naquela grande estatura que tinha, ele deve ter pensado, preciso de algum mecanismo para me escapar. O que eu faço? Eu vou fingir que eu sou doido, que eu sou louco. E ali Davi finge, né? Ele fingiu-se de louco. Feito que o ajudou, esse mecanismo inventado ali, o ajudou a escapar e fugir para a caverna de Adulão, onde ali havia 400 homens, a Bíblia diz que eles estavam amargurados, infelizes, né? Endividados. Tudo errado, né? Uma vida realmente amargurada. E esses 400 homens se unem a Davi. Olha, eu já vou ficar armado aqui, que se parar a gente arranca fora. E a gente olha esse detalhe de Davi ali, um pequeno exército se arrumando, se montando, e nada mais é do que providencial livramento divino. Davi escreve esse salmo de louvor. Esse salmo é um canto de libertação do medo, do temor, do perigo. É um salmo que libera todas as manifestações de alegria, pós-angústias. Em momentos de aflições, eu louvo ao Deus que eu sirvo. Aí eu não tenho medo. Dito isto, eu quero intitular a exposição desse salmo hoje. E coloque isso no seu coração. Eu não estou te pedindo, eu estou mandando você colocar. Coloque no seu coração. E se você puder, repita comigo. Deus liberta. Mas que fraqueza, meu Deus. Não vai libertar assim, não. Deus liberta. E Deus salva. Oh, glória a Deus. É isso. Leve isso no seu coração. Sempre. E eu gostaria de destacar algumas verdades extremamente valiosas na exposição dessa joia do saltério. A gente entende que a palavra de Deus é inerrante, eficaz, única. Nós entendemos que é o caminho, porque nela mesmo está escrito: eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, e eu sou a única vida. Então, do versículo 1 ao versículo 3, a gente vê provas amenas e provas severas. Então a gente vê um louvor ultra circunstancial. Davi, ele assume o compromisso de bendizer ao Senhor, de louvar a Deus, o Deus da aliança. E sobre isso, nós podemos destacar pontos extremamente importantes, que às vezes a gente passa batido. Leia com muita meditação, com muito temor, esse salmo. E você entenderá perfeitamente o que nós estamos querendo expor
O primeiro ponto a se destacar é que o louvor a que Davi se refere, a que Davi faz, ele tem endereço certo. Ele é endereçado a Deus. Infelizmente, louvamos muito nessa visão horizontal. Aqui não cabe essa visão. É aqui. Então, Davi endereça, tem endereço certo ao Senhor, o salmo, o louvor. A parte A do primeiro versículo, bendirei o Senhor, já está endereçado, somente a Ele. Só o Deus autoexistente. Bendirei a Deus que entra e que fez a aliança com seu povo, que fez a aliança comigo. Este é digno de louvor e adoração. Davi não louva homens, Davi louva a Deus. Não louva a si mesmo, mas o Deus da sua vida. E nós precisamos entender a quem nós estamos direcionando o nosso louvor, a nossa adoração. Isso é uma constante falada em púlpito. Mas quantos praticam? Quantos observam? Quantos vigiam? A quem eu estou adorando? Recentemente eu ouvi ao meu filho, à minha esposa, ao meu marido, ao meu trabalho, a quem eu adoro? A quem eu louvo? Um segundo ponto é que o louvor ele deve ser prestado a Deus em todo o tempo. Não é quando a coisa está boa só, não. Em todo tempo e lugar. Onde quer que você esteja. O louvor deve ser prestado a Deus em todo o tempo. Nós temos a parte B do versículo 1. Em todo o tempo o seu louvor estará nos meus lábios. Como seria fascinante e completo se nós fizéssemos isso. O que Davi propõe aqui é belo na sua declaração. Seu louvor, Senhor, constantemente nos meus lábios. Isso é lindo, mas como é difícil na prática. Como é complicado praticar isso. Eu tenho até medo de perguntar, levanta a mão quem faz isso, porque eu não tenho coragem de levantar a minha. Ele bendiz a Deus, não apenas em dias bons, em dias de vitória, mas também nos dias maus, nos dias mais amargos, nos dias das lágrimas. O louvor ao Senhor, ele deve ser entoado na saúde, na doença, na prosperidade, na adversidade, na popularidade, na perseguição. Ele deve ser entoado em todos os parâmetros possíveis e impossíveis, ao nosso ver. E esse conceito ele fica mais claro aqui no Novo Testamento, quando Paulo diz assim, lá em, se não me falha a memória, 1 Tessalonicenses, que ele diz assim, em tudo dai graças. Spurgeon ele diz que nossa gratidão, ela nunca deve ficar calada. Ou seja, ela tem de ser uma das filhas da música. A minha gratidão tem que ser o meu louvor. Eu louvo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, porque bom Ele é. A língua é a nossa glória, a qual deve revelar a glória de Deus, não o que nós estamos fazendo com ela. Os bons pensamentos, aqueles bons pensamentos que nós temos ali no quarto, né, sozinhos, precisam se transformar em boas palavras para o mundo. Um terceiro ponto
é que o louvor deve ser nosso maior deleite. O louvor tem que ser, é necessário ser, necessita ser a nossa maior alegria. Versículo 2: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. O Senhor é o destinatário do nosso louvor. Se não o for, está errado. O Senhor é a razão da nossa alegria. Se não o for, está totalmente errado. Então, alegremos-nos mais nele do que nas suas dádivas. Vamos nos alegrar mais nele do que nas suas bênçãos para conosco. Vamos nos alegrar nele pelo que ele é, não pelo que ele faz. Nas palavras de Spurgeon, ele diz que a pessoa, a sua pessoa e atributos, aliança, promessas, obras e mil outras coisas são incomparáveis, inigualáveis e singulares contra o agir de Deus a favor dos seus. Nós podemos glorificá-lo de forma aberta, como quisermos. Você pode glorificar a Deus, mas nunca nós seremos condenados de estarmos dizendo palavras vãs e vazias, se partir de uma adoração genuína. Não haverá vazio nem palavras vãs. O relacionamento com Deus aberto, sincero e único, verdadeiro, não dá espaço para mentira, para qualquer tipo de sentimento negativo. Pelo contrário, enche a sua boca de palavras cheias de júbilo, de alegria, de alcance. Escafedeu-se o medo, entra a coragem, a intrepidez, a ousadia. Em nome do Senhor, nós somos o cara. Um quarto ponto, no versículo 3, é que o louvor ele deve ser comunitário. Base Igreja Cristã, Avenida Antares, número 5. Nós estamos aqui agora. E o louvor que se entoou pela manhã foi total? Vamos olhar aqui um para o outro agora, né? Foi total? Você abriu o seu coração, rasgou o seu coração para Deus e diz: eu estou aqui em adoração a Ti, porque eu o amo, porque tudo tem feito por mim, e eu estou aqui em gratidão por tudo que Tu és na minha vida. Foi assim que você louvou hoje, com todos os seus pulmões? Ou a turma aqui precisou dizer assim: cante aí, dê um amém. Você precisou de incentivo para louvar a Deus? Ou isso flui de você naturalmente, como naturalmente Ele te ama? Às vezes a gente se limita a coisas que às vezes eu não entendo. Eu não tenho a melhor voz do mundo. Se eu cantar, eu preciso trancar as portas, porque senão todo mundo corre, é fato, mas eu canto. Não é para você que eu estou cantando. E eu olho e digo: não, ele está me achando maravilhoso. E é verdade, porque ele assim o faz. Eu sou obra-prima da criação dele. E ele não criou nada feio, nada ruim. Nós que nos tornamos. Não é verdade? Tem gente que é inconformado. Eu não vou nem entrar nesse detalhe, senão eu vou arrumar encrenca com a classe feminina. Mas é inconformado. Tem um cabelo liso que é encaracolado, tem encaracolado que é alisado. Não é uma confusão? Deus fez. Não estou dizendo que não precisa se cuidar, não, por favor. Né? Ninguém aguenta a coisa mal arrumada, né? Mas, enfim, a gente às vezes faz uma troca que não é entendível, não é necessário.
E às vezes, para simplesmente chegar aqui e cantar, e louvar, e adorar, a gente adora. A gente precisa ser extravagante ao adorar. Seja extravagante. Esses dias eu geralmente costumo disparar algumas mensagens em algumas listas de transmissões acerca da palavra de Deus. E um certo dia, não recente agora, eu não sei por que você faz isso, ninguém nem responde. Sabe o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração? Não é para que eles me respondam. Infeliz é você que não dispara uma palavra de bênção para a vida do seu irmão. É isso. Não importa se você vai achar feio, bonito, se você está achando que eu estou querendo aparecer. Não, eu estou falando de Deus para você. É isso. Você recebe um versículo todo dia, nos grupos, principalmente nos grupos da igreja. Todo dia eu acompanho. Eu nunca respondi, acho que um deles, mas eu sempre absorvi eles para a minha vida. Porque sempre Deus falou comigo naquele versículo que você enviou lá. Uma linha de pensamento em que louvor e adoração precisa ser entendido. É só isso. O louvor ele precisa ser comunitário. É o que nós temos no versículo 3. Engrandecer a Deus, né, quando Davi fala, engrandecei o Senhor comigo, me ajude, some comigo em louvor e adoração ao único Deus que nós precisamos exaltar, que é o Senhor. O louvor humano, ele jamais poderá tornar Deus maior do que Ele é. Você pode cantar lindamente, pode tocar fluentemente, mas jamais vai alterar a grandiosidade de Deus pelo que você faz. Mas o desejo de Davi aqui é que o louvor atraia outras pessoas. Aqui a forma como você se entrega em louvor e adoração a Deus possa atrair pessoas para adorá-lo tão quanto você o faz. Desapegado, desinteressado, livre, feliz. Se você não estiver louvando a Deus aí, tem alguma coisa errada aí, tem defeito de fabricação, como dizia ali um certo cidadão. Enfim, entenda que o louvor humano jamais poderá tornar Deus maior do que Ele é. Mas aguça em você, enche o teu coração da necessidade de louvar, que o seu louvor atraia outras pessoas, que o façam juntamente com você, comunitariamente. E que isso venha enaltecer o nome de Deus em público, como reconhecimento do que Ele tem feito por nós. Em busca de Deus. Nós estamos intitulando e trazendo isso nessa série. Só depois de aprender o louvor que liberta no meio das aflições, é que nós podemos convocar outras pessoas a transformar o nosso solo em um grande coral. E aí sim, uma verdadeira busca em Deus e em busca de Deus. Davi não se contenta apenas em louvar a Deus, mas conclama, chama, atiça, aguça, talvez, o sentido das pessoas a querer se juntar a Ele nesse tipo de adoração. O louvor, ele precisa transbordar do individual para o coletivo. Precisa ser assim. Ele precisa sair do pessoal para o comunitário.
Então eu vou deixar um desafio aqui para você. A gente tem um louvor ainda, não tem? A turma do louvor? Temos um louvor ainda? Então nós vamos louvar. Eita. Eu queria te falar de uma segunda verdade. Do versículo 4 ao 7. Do versículo 4 ao 7. A gente fala aqui, a gente percebe aqui, a gente entende aqui sobre oração. O fervor de um adorador em oração. Essa oração fervorosa. É uma segunda verdade que a gente percebe aqui. Davi passa do louvor para a causa do louvor. E testemunha como Deus o livrou quando ele clamou por socorro. E quantas vezes, eu tenho certeza que você tem essa experiência, quantas vezes Deus ouviu o teu grito de socorro e o socorreu. Acho que todos os dias, né? Acho que todos os dias. Então Davi clamou por socorro. E ele diz assim: eu busquei, e ele me livrou. Meu Deus. Esse espírito de Jeremias que não me larga, mas é assim mesmo. Eu busquei, e ele me livrou. Eu olhei para ele, e ele iluminou o meu rosto. Eu clamei. E eu estou aqui. Ou seja, ele me livrou de todas as minhas tribulações, de todos os meus medos. Eu reverenciei. E ele mandou o seu anjo para me ajudar. Aqui eu entendo esse negócio de uma espada que corta, né? Porque chega a arde. E é sobre isso, e nisto, que eu percebo algumas verdades. 3 verdades que nós vamos destacar. No versículo 4, você percebe uma busca. É uma busca por acolhimento. É uma busca por um abraço. Me ajuda. Me socorre. Então, a oração é o melhor antídoto contra o medo. Quando nós buscamos a Deus em oração, nós o encontramos. Não é assim que funciona? Você encontra Deus através da sua busca, da sua oração. Você destina as palavras a quem você quer ser ouvido. Então, a oração é o melhor meio, o melhor caminho, é um antídoto para isso, contra o medo. E quando nós buscamos a Ele em oração, nós encontramos, e quando nós o encontramos, nossos temores são dissipados. Acaba. Há segurança nesse diálogo. Quando olhamos para os nossos problemas, fixamos os olhos nos nossos problemas, parece que eles se agigantam. Quando o foco é o problema e não na solução dele, parece que ele se agiganta. Mas quando você foca a solução, ele se dissipa. E aqui Davi nos ensina isso. Quando nós olharmos para Deus, nós ficaremos firmes, fortes, não mais temerosos. Mas quando olharmos para o problema, nós vamos cair no medo. Olhe para Deus, nossos problemas se apequenam. E isso é um fato. E eu sou prova viva disso. Eu falo do mais profundo do meu coração.
todas as vezes em que me refugio no Senhor, eu estou de pé. Isto é fato. E não adianta nem vir discutir, porque eu não aceito. É fato. Busque a Deus. Vida boa. Quem não gosta de vida boa? Um segundo ponto e uma segunda verdade está no versículo 5. Você percebe a busca, né, e acolhimento. Você buscou e foi acolhido. Agora você contempla e é iluminado. Seu rosto brilha. Você já olhou para alguém e disse assim: nossa, o semblante dessa pessoa não está daquele jornalista que acorda às 4 horas da manhã e vai até às 3 da manhã. Mas quando está no Senhor, olha como o Clóvis está bem. Mal sabe, né, meu? Olha que sorriso lindo. É isso. Há contemplação e há iluminação. Há reforço, né? Ou academia boa, essa academia santa, né? Dá disposição. Lá em casa, eu acho que eu vou apanhar se eu falar isso, mas eu vou falar. Inventaram uma academia, qualquer coisa tu me socorre, minha filha. Inventaram uma academia e chegaram em casa, parecendo um robô. Falei, se tivesse adorando a Deus, não estava doendo, né? É brincadeira. Mas é mais ou menos isso. Busque nos lugares certos, que não vai ter dor. Não estou fazendo apologia ao não sedentarismo, por favor, né? Ao sedentarismo, por favor. Tem que buscar a saúde física, sim. Mas vai buscar depois que está morrendo? Não é o caso lá de casa, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas é isto. Você busca, é acolhido, você contempla, é iluminado. Olha o versículo 5. Contemplação e iluminação. Contemplar a Deus é buscar a sua face. Sabe? É se deleitar nele, é estar feliz nele, com ele. É ficar extasiado diante da sua glória. Você já pensou nisso? Quando nós voltamos nossa face para Deus, quando nós olhamos para ele, nosso rosto é iluminado. Não é visto cansaço, desânimo, egoísmo, qualquer tipo de coisa negativa. É visto brilho. Nosso rosto é iluminado e nós não enfrentaremos mais vexames, dissabores. Essa é a ação de Deus na sua vida. Então veja a fonte que você tem procurado mudar de vida. E o terceiro ponto, a terceira verdade, é que você passa pela busca, o acolhimento, a contemplação e a iluminação, e vem o versículo 6 e 7 e diz assim: agora o seu clamor eu ouvi e eu o livro. Então, clamor e livramento. O salmista escreve aí nesse versículo 6 e 7, e esfrega no meu narizinho, olha aqui, ó, né? Ele diz: onde há clamor ao Senhor, há livramento. Davi reconhece que o anjo do Senhor é uma aparição pré-encarnada da segunda pessoa da Trindade. Ele se acampa ao redor daqueles que o temem. Esse exército está para te livrar. Essa é a primeira vez que o termo anjo do Senhor, não sei se é uma curiosidade, aparece no livro de Salmos. Esse anjo é o príncipe do exército do Senhor. Josué, se eu estiver errado me corrige, Josué, capítulo 5. Esse anjo é o que aparece, né? O Filho de Deus. Quem é esse anjo? O anjo da aliança, né? Spurgeon, ele escreve assim: o anjo da aliança, é o Senhor Jesus. À frente de todas as hostes celestiais, né? Cerca com seu exército as habitações dos santos. Habitações dos santos. Você sabe o que eu estou falando? E aqui a gente vê assim, parece que são como tropas em trincheiras, né?
São espíritos ministradores que se acampam ao redor dos eleitos do Senhor. Às vezes você está com um pensamento tão ruim e esse anjo do Senhor povoa a tua mente com coisas boas, celestiais, né? Faz você mudar de visão, socorro que chega até você, te defende, te consola e te coloca de pé. E por fim, o versículo 8, com a terceira verdade, a gente vê que depois de tudo isso, acolhimento, contemplação, clamor, a gente vem das verdades de oração, e aí a gente chega na questão do testemunho. Testemunhar acerca de tudo que eu vivo em Deus. Um testemunho vigoroso. E Davi, ele faz uma transição de clamor para o testemunho. E 2 pontos importantes aqui a gente observa. O primeiro, aqui nesse versículo 8, é um ouvinte à experiência. Você já disse assim, poxa, eu precisava fazer tal coisa, mas tem gente mais experiente do que eu posso ouvir para equilibrar aqui minhas ideias, para me dar um ponto de seguir mais seguro. Imagina você com Deus. Um ouvinte à experiência. Diz assim, né, exclamando com emoção, esse que o coração está cheio, provai e vede que o Senhor é bom. O que você pode me dizer acerca de Deus? Eu digo para você assim, prove e vê que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se esconde, se refugia, busca. O melhor testemunho que o que alguém pode dar acerca de Deus é este: prove e veja. Vem e vê. Muitos esperam ver para depois provar. Muitos. Mas Davi deixa claro que o primeiro quesito, que a primeira coisa que nós precisamos fazer é provar, para depois conseguir ver quão bom é o nosso Deus. Provar vem antes de ver. Você concorda comigo? E por que você quer ver antes de provar? Somos teimosos, não é? Fugimos um pouco da normalidade das coisas. Porque é normal, provar vem antes de ver. A experiência espiritual, ela leva ao conhecimento espiritual, não ao contrário. Quando o homem reconhece que Deus é bom, então refugia-se nele. E é nesse refúgio que ele vai encontrar a verdadeira felicidade. Esse é o caminho. E eu quero encerrar recapitulando com você. O Salmo 34 é classificado como um hino individual de ação de graças. 15 hinos de ação de graças individuais ocorrem no livro dos Salmos. E neles, os cantores de salmos agradecem a Deus pela libertação, pela providência que chegou. Eles agradecem pela libertação das várias situações de risco, de vida, de doenças, de inimigos, de perigos em que foram livres. E há 2 aspectos no Salmo aqui que intrigam um pouquinho. Primeiro é que a inscrição do Salmo coloca, eu me coloco como leitor, né? Então intriga um pouquinho. Primeiro que a inscrição do Salmo coloca dentro de uma situação da vida particular do rei Davi. Quando ele fingiu loucura diante de Abimeleque, de modo que este o expulsou, ele foi embora. Você vai entender o que eu estou dizendo. A única história no texto bíblico que pode ser associada à inscrição do Salmo 34
é encontrado em 1 Samuel, capítulo 21. Então, você vai ter muito tempo lá na sua casa para pesquisar, para tirar suas dúvidas. Capítulo 21, do versículo 10 ao 15. Você vai encontrar a primeira inscrição, a inscrição do Salmo 34. Lá, Davi fugiu de Saul e foi até o rei de Aquis, não Abimeleque em Gade. Eu estou falando isso só para uma questão de... que às vezes está errado. Não, é só para você... Mas Aquis reconhece Davi, e este temeu por sua vida. Então ele fingiu loucura para disfarçar sua verdadeira identidade. Determinar um evento histórico específico na vida de Davi, no qual situar o Salmo 34, não é tão importante quanto usar esse cenário para obter esses insights sobre o significado e a intenção desse salmo. O que esse salmo tem por intenção? Você pegou isso? O que ele quer que você faça? O que ele quer que você seja? No Salmo 34, Davi louva a Deus pela libertação de uma situação de risco de vida. Talvez seu encontro com o rei Aquis de Gate, mais tarde lembrado como Abimeleque, possa esclarecer um pouquinho isso. Mas um segundo ponto é que o Salmo 34, esse acróstico alfabético aqui, ele começa cada verso com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico. Poemas acrósticos eram obras de artistas altamente qualificados naquela época. E funcionavam na leitura israelita antiga, de várias maneiras. Os acrósticos, eles provavelmente eram dispositivos de memória para auxiliar na recitação privada e em público. Isto é, individual e coletivo. Percebeu acerca da luz da palavra e percebe aqui como a coisa funciona? E além disso, de forma literária, eles resumiam tudo o que poderia ser dito, ou que precisava ser dito sobre um assunto, qualquer assunto específico, eles resumiam de Aleph a Tav, de A a Z. Olha, eu aprendendo hebraico aqui, né? Então, alguns estudiosos sugerem ainda que em um acróstico, que você vê aí, às vezes, que negócio é esse de acróstico e tal? Alguns estudiosos sugerem que em um acróstico, o alfabeto inteiro, a fonte de todas as palavras, é reunido em louvor a Deus. Faz um sentido. Não se pode realmente usar todas as palavras de uma língua, mas ao usar o alfabeto, usa-se todas as palavras potenciais dessa língua. E o Salmo 34 traz essa curiosidade, né? Então, o Salmo 34 é um hino individual de ação de graças de Davi. Ele é cantado na ocasião da libertação da sua própria vida por Deus, do seu livramento, do seu medo do seu momento de medo. E talvez, como a palavra final sobre a ajuda de Deus para aqueles que estão em necessidade, em resumo de tudo, o que poderia ser dito sobre a ajuda de Deus diante de opressão e da dor, é o louvor, é o cantar. Será que as pessoas cantam por medo? Ou para se livrar do medo? Meus irmãos, nós devemos então prestar atenção às palavras do Salmo 34. Uma canção de ação de graças por libertação. E entenda que você precisa se libertar. Quando nós falamos de libertação, não vem com aquele olhar engessado de crentão,
que é para nego que está com o pé lá no enxofre. Não, é para mim e para você. Todos os dias nós precisamos estar nos libertando. Uma canção de ação de graças por libertação, encontrar nelas esperança de libertação, em qualquer circunstância que você esteja vivendo. No texto principal, aqui do versículo 1 ao 8, o salmista, ele primeiro oferece louvor a Deus. Você viu isso? Percebeu isso? Desses 8 versículos, ele começa oferecendo louvor a Deus. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor está continuamente na minha boca. A minha alma se gloria no Senhor. São os versículos 1 e 2. Ele começa assim, oferecendo louvor. Abençoar e louvar a Deus são temas comuns no saltério. A palavra abençoar vem da mesma raiz da palavra hebraica joelho. Assim, abençoar é literalmente. Se vem da mesma raiz, abençoar, joelho, então literalmente é dobrar os joelhos. Ajoelhar-se diante de um soberano, de um Deus maior, melhor e único. As palavras louvor e vangloriar-se vêm da mesma palavra raiz hebraica, louvar e vangloriar. A mesma raiz hebraica, a palavra que ocorre na frase aleluia. Então, assim, o louvor estará na boca do salmista, enquanto o ser mais íntimo do salmista, aqui traduzido como alma, né, encontra-se seu louvor vangloriando no Senhor. Não é em si, é em Deus. O cantor de salmos, então, ele declara as razões para oferecer louvor a Deus. Buscai ao Senhor e Ele responderá. Livrou-me de todos os meus medos. Ele traz no versículo 4. Essa pobre alma clamou e foi ouvida pelo Senhor e foi salva de todas as angústias. Tem 2 temas comuns. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu acho que eu coloquei, está aí. 2 temas comuns do saltério que ocorrem nesses versículos. Deus liberta e Deus salva. Foi que nós enchemos os pulmões aí para dizer, né? Natsal e Achá. Não sei como é que se pronuncia isso. O cantor do salmo clama a Deus. Os 2 verbos aqui são semelhantes em significados, mas carregam nuances de significados ligeiramente diferentes. Natsal sugere arrebatamento, puxar para longe. Então, assim nós podemos imaginar Deus arrancando o salmista do meio dos medos e movendo ele para um lugar seguro. Deus liberta. E o segundo verbo, yashas, esse negócio aí, é cuidar, é zelar, é ajudar. O significado é cuidar completamente de, zelar, ajudar. Sugere que Deus entra na situação, né? Essa situação problemática que nós levamos a Ele. Então, Ele entra na situação problemática do salmista e cuida do salmista no meio do problema. É preciso você entender que você será cuidado no meio do problema e não fora dele. E aí, você note que a palavra alma, né, ocorre no versículo 6, assim como no versículo 2, é o ser mais íntimo, alma. Não sei se eu tenho... mas eu acho que é aqui mesmo.
Eu perdi, foi tudo agora. Enfim, se você puder voltar aí, lá no penúltimo slide, eu te agradeço, Gabi. Enfim, a palavra alma, ela ocorre nos versículos 6 e 2, e o ser mais íntimo aqui, né, traduzido por alma, o salmista clama a Deus e ele é cuidado. Ele é cuidado. Então, a gente percebe que, quando você se encontra em louvor, o socorro chega. Você é cuidado. E, por fim, o cantor ele exorta os ouvintes, né, os leitores, a se unirem em louvor. A libertação de Deus com palavras de advertência. Aí ele diz assim: engrandecei ao Senhor comigo. Ele chama você de forma a advertir, assim, venha louvar a Deus comigo, né? Nós juntos, nós vamos exaltar o seu nome. Olhai para Ele e sede radiantes. Seu rosto se iluminará. Olhai para Ele. Ele não manda você olhar para qualquer coisa ou qualquer pessoa. Olhe para Ele, para que o seu rosto não seja confundido. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, e eles o livram. Provai e vede, vem ver, como esse Senhor que eu falo para você é bom. Felizes, ele finaliza, são os que nele se refugiam. As palavras do versículo 8 são palavras familiares, né? Mas o que significa provar e ver, gente? O que significa provar e ver a bondade do Senhor? A palavra traduzida como provar significa experimentar. Experimentou, você vai ver. Há uma comida diante de você que você nunca provou. Prove. É amargo? Então você viu que é amargo. Prove. É doce? Você viu que é doce. Então, provar e ver. Olha, a palavra aqui significa experimentar. E é experimentando a Deus que você verá. O cantor aqui dos Salmos, ele admoesta a experimentar a bondade de Deus por nós mesmos. Ele olha para você e diz assim: experimente-o. Né? Como você experimentaria uma nova comida. A palavra é usada da mesma forma metafórica lá em Jó, no capítulo 11. Provérbios 31. Experimente. O paladar é um dos nossos 5 sentidos. A visão é outro. Nós vemos a bondade de Deus poderosamente exibida no mundo criado. Quantos de nós olha para as coisas, nossa, como Deus é perfeito. Olha que visão linda é essa quando você expressa isso. Você não está vendo a coisa criada, você está vendo quem o criou. Esse é o sentido. Lembre-se de que em Gênesis 1, após o ato criativo, Deus viu que era bom, né? E no final da história da criação, Deus viu que a criação não era apenas boa, era muito boa. O Salmo 34, ele encoraja a mim e a você, nos encoraja a experimentar Deus por nós mesmos, a abrir os nossos olhos e ver a bondade de Deus ao nosso redor. Olha quanto Deus é bom. O versículo 8 ele termina com as palavras: felizes os que neles se refugiam. A palavra traduzida aqui como refugiar-se significa esconder-se, se proteger. Está um sol lindo, começou a sair, a chuva pegou, você procura um abrigo. O sentido, a palavra traduzida aqui é esconder-se, é refugiar-se nele, diante de tantos os perigos que assolam lá fora. Esse escritor, ele descreve como se fosse uma criança sendo enrolada nos braços do pai, segura nos braços do pai. Hoje eu observei uma mãe com um bebê no braço, que entrou, ela estava dormindo. E o cuidado, o zelo, até para que o barulho não a acordasse.
E quando ela acordou feliz, né? Se sentindo protegida. É isso. Protegida, aquecida, amada. Sabe qual é o resultado? Quando você se refugia, quando você se esconde em Deus, sabe qual é o resultado? Você sabe me dizer? É felicidade. É o resultado. Buscou em Deus, se refugiou nele, você é abraçado, você é aquecido, você é amado, o resultado é você ser feliz. Amém? Vamos ficar de pé? E vamos ser felizes? A palavra feliz, ela ocorre cerca de 25 vezes no Saltério. Salmo 1, Salmo 2, 41, 65, 112 e assim vai. Algumas traduções traduzem a palavra como abençoado, outras como feliz, outras contente. É o refúgio em Deus. Ser protegido, aquecido, amado, pode resultar em um profundo e interior sentimento de contentamento. Você já deve ter sentido isso, quando você se sente seguro, aquele alívio, né? Quando você é socorrido, naquele momento crucial, você diz, é essa sensação, né? É um sentimento do mais profundo do nosso ser, de que tudo está bem. Eu queria que nesse momento você tem uma pessoa aí do seu lado, né? De ambos os lados, não tem? Diz para ela assim, ó, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Ô povo feliz. Então, contentes de fato e felizes de fato são aqueles que se permitem serem envolvidos nos braços de Deus. Se você se permitir, tudo vai ficar bem. Vocês lembram da questão do louvor? De cantar? Eu quero abrir meus olhos e ver gente aí de boquinha fechada, tá? Vamos louvar? Vamos adorar a Deus? Se o cidadão do seu lado reclamar do tom, diz para ele assim, eu não estou cantando para você, meu irmão. Você não merece o meu louvor. Fala assim para ele. Vamos arrumar encrenca aqui embaixo, para que a coisa seja perfeita lá em cima. Vamos louvar a Deus. Senhor, eu te agradeço de todo o meu coração, de todo o meu ser, por essa manhã única, Senhor, pelo teu agir, por tudo que tu és em nossas vidas, por tudo que tem feito, pela tua igreja. Eu te agradeço pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Eu te agradeço pela família que reunida, Deus. Eu te agradeço pelos bons casamentos, pelos bons relacionamentos, pelos bons namoros. Eu te agradeço pela dádiva da vida gerada. Que seja abençoado o seu ventre, no nome de Jesus. Que tudo aquilo que você pedir, em nome de Jesus, alinhado com a sua soberana vontade, lhe seja concedido. Louvemos a Ele.